E aí galera, tudo bem com vocês? Cara, é muito estranho gravar com a câmera frontal do celular, que eu não sei se olho para vocês, ou se olho para mim, ou se olho para mim, ou se olho para vocês. Mas acredito que vai dar um bem bolado por aqui hoje, né? Depois de muito tempo sem gravar vídeos aqui no canal, desde a nossa extinção do Permo-Triássico que aconteceu aqui, pasmem, mas no mesmo final de semana o flash da minha câmera deu pau. Se vocês não sabem, eu faço alguns freela com fotografia aqui na minha cidade. Meu computador queimou a placa, meu celular também estragou. Então foi tudo ao mesmo tempo, assim, foi uma coisa bem catastrófica, né? O computador tem que comprar outro, de tão feio que foi a situação. Mas estamos voltando aí, voltando aos pouquinhos aqui para gravar vídeos aqui. A gente está com uma novidade, né? A gente está com planos aqui de pegar alguns livros de geologia e fazer como se fosse um resumo para vocês desses livros, né? E o livro que a gente escolheu aqui nesse primeiro momento é o livro de Geologia Estrutural do Fossen, que é um dos meus livros favoritos aí dentro da área de geologia. Então a gente pede aí para vocês engajarem com esse vídeo, né? Se inscrever, deixar um like, curtir. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius. Vocês estão aqui no canal do Geologando, aquela coisa como sempre, né? E para ajudar a gente no algoritmo aí, escrevam aí de onde vocês são, se vocês são da geologia, se vocês são da geofísica ou da geografia, não sei de qual lugar do país vocês são, mas escrevam aí, deixa o nome de vocês aí para a gente ir voltando aqui com o engajamento aos poucos, né? O YouTube te dá uma penalidade se você ficar muito tempo sem postar vídeo, e acredito que vai ser os passinhos de bebê aqui na medida que a gente for postando esses vídeos, né? E qual que é o intuito de estar com essa ideia de pegar livros de geologia e ir fazer como se fosse um resumo aqui, né? Eu faço os meus resumos à mão, a moda antiga. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, senão eu mostrava aqui, né? Que eu vou escrevendo na mão mesmo, né? Eu pensei assim, por que eu não pego esses resumos aqui e transformo em vídeos, né? Então a gente vai pegar ali desde os capítulos iniciais, capítulo 2, que no livro de Geologia Estrutural, no caso, a gente fala sobre deformação. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre os conceitos básicos ali de deformação, vamos falar também sobre deformação homogênea e heterogênea, vamos falar também sobre deformação uni, bi e tridimensional, e o restante do capítulo nos próximos vídeos, né? Então vai ser uma série, né? Vai ser uma biblioteca que a gente vai montar aqui que vai demorar muito tempo para terminar, né? Não é uma corrida de 100 metros, é mais que uma maratona, né? Provavelmente isso aqui vai demorar por meses, né? A gente vai fazendo esses vídeos aí, pode ser que passe de um ano, pode ser que quem está ainda no ensino médio e for entrar na geologia, quando entrar e estiver passando por geologia estrutural, talvez vai ver essa série aqui acontecendo ainda, né? Se eu não me engano, o livro de Geologia Estrutural do Fossen tem 21 capítulos. Se eu não me engano, o último capítulo a gente vai ver sobre, não me lembro se é sobre restauração ou se é alguma coisa relacionada com processos térmicos, eu não lembro muito bem, poderia ter olhado antes, mas eu acabei esquecendo. Faz parte, então a gente vai vendo isso aí ao longo das próximas eras geológicas, né? Vai demorar muito tempo para chegar até o final do livro, né? Mas essa aí é a ideia. Aqui a gente sempre teve uma ideia de fazer uma parada como se fosse um glossário, né? Pega um termo de referência ali e grava um vídeo em cima daquilo, né? Então, por exemplo, tem vídeo ali sobre isostasia, sobre cisalhamento puro, cisalhamento simples, sobre zonas de cisalhamento, sobre o que são falhas, sobre magmas, sobre rochas sedimentares e assim por diante, né? Então a gente vai pegar essa biblioteca e tentar expandir um pouco, né? Vai demorar um tempo, mas a ideia é chegar lá, né? Então se você vai estar fazendo geologia estrutural nos próximos meses, ou nos próximos anos, nos próximos semestres, ou se você está entrando na geologia, ou se você vai fazer algum concurso público, alguma prova de mestrado, vai ter material aí a dar com pau, né? Bom, eu acho que eu já falei demais, já tem quase
O bom de gravar com a câmera frontal do celular é que você pode ver o tempo que está rodando, né? Então você não fica falando, é, rodeando em cima, né? Eu já falei, tem basicamente 5 minutos, né? Eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui com vocês. Eu preparei os slides assim sobre esse primeiro vídeo. Espero que vocês gostem, né? Deixa aí nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão de tema e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, né? Então acompanhe a gente aí na nossa série. Deixa aí nos comentários aí o que você gostaria de ver, algo fora desse vídeo, desses vídeos que nós vamos fazer aí sobre o livro de Geologia Estrutural, para a gente trazer para vocês nas próximas semanas, nos próximos dias, né, na medida que os vídeos forem saindo, né? E bom, um recadinho para quem quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, grupo de estudos, eu vou deixar o link aí na descrição. Também tem o nosso link aí do nosso curso de resoluções de concurso público. Se vocês não sabem, a gente tem um curso, então é uma forma de vocês contribuírem aqui com o nosso canal, né? Então a gente lá no nosso curso a gente pega provas da Petrobras, provas da CPRM, do Ministério Público, prova de prefeitura, de vários lugares do Brasil, seja sobre geologia sedimentar, petrologia ígnea, sobre tectônica, geologia estrutural, e a gente vai fazendo, pegando essas questões separadas e explicando para vocês, né? Também vai estar o link aí do nosso curso na descrição, uma forma de vocês contribuírem aqui, né, com a nossa comunidade. Dito isso, boa aula e a gente se vê na próxima ocasião, gente. Até a próxima e falou! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula sobre geologia estrutural com base no livro do mesmo nome do autor Rickon Fossen. Vamos falar aqui inicialmente sobre deformação. Já dizia o E.T. Bilu, busquem conhecimento. Quem quiser participar do nosso grupo, já foi dito anteriormente, o link está na bio ou na descrição do vídeo, né? Vamos começar. Inicialmente, a gente pode perguntar o que é a deformação, né? A deformação é a transformação de uma geometria inicial em uma geometria final por meio de algumas mudanças de forma, né? Essas mudanças de forma podem ser ocasionadas por translação ou rotação de corpo rígido. Aqui, nesse caso, nós não vamos ver mudanças internas dentro desse corpo, ou deformação interna, que pode ser chamada de strain ou distortion em português, em inglês, aliás. E também a gente pode ver deformação a partir da mudança de volume. Então, basicamente, esses são os 4 tipos de deformação. Após isso, o que mais que a gente pode falar sobre deformação? A gente pode estar observando as posições anteriormente e após a história de deformação, né? A história de deformação vai ser como que a deformação progrediu ao longo do tempo, né? Então, se a gente pensar numa rocha, essa rocha ela vai passar por alguns processos deformacionais, né? Isso a gente pode identificar por algumas estruturas. Uma falha cortando outra indica 2 processos de deformação, talvez uma falha cortando uma dobra e assim por diante. Então, a gente pode pensar nesse corpo, nessa rocha, sendo composto por inúmeras partículas, né? É importante não confundir essas partículas com minerais. Partículas. Lembram-se lá da sismologia, quando a gente fala de onda P, onda S, no sentido que a onda passa, essas partículas vão se deslocando em relação a essa frente de onda, né? Então é interessante pensar dessa forma. Então, pensando nessas partículas, né? Então, para cada processo de deformação, essas partículas elas vão se mover ao longo do espaço. E nisso a gente pode ligar a posição inicial dessa partícula com antes da deformação e a posição final da partícula após a deformação. E nisso nós temos um vetor de deslocamento dessa partícula. A partícula saiu do ponto A e foi para o ponto B. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então a gente tem
a partícula aqui, ponto A, por favor perdoem a minha destreza, e o ponto B. Então ligou aqui, isso aqui seria o nosso vetor de deslocamento. Se a gente tiver vários vetores de deslocamento, nós temos um campo de deslocamento. Então aqui é um vetor unitário, juntando com outros vetores, nós temos um campo de deslocamento. Então esse aqui seria o nosso campo de deslocamento de várias posições da partícula, né? Outro ponto bastante importante é não pensar que o vetor de deslocamento ele descreve a trajetória das partículas, como que essas partículas se deslocaram ao longo do tempo, né? O deslocamento das partículas vai ser referente à trajetória das partículas. Então nós temos esse vetor de deslocamento, a partícula saiu daqui para cá, só que nesse processo a partícula pode ter feito um caminho muito louco, pode ter tomado umas. Então a partícula veio daqui para cá, mas o vetor de deslocamento é esse, mas na real a trajetória da partícula é todo esse zigue-zague aqui. São conceitos bem introdutórios para a gente começar a falar, né? E a história da deformação, como eu falei agora há pouco, é como que a deformação foi se dando nesse corpo, nessa rocha, ao longo do tempo, né? Então isso é a história de deformação ou a deformação progressiva. Então, por exemplo, se nós temos uma anticlinal e essa anticlinal é cortada por uma falha, nós temos dois processos deformacionais, um processo relacionado à deformação dúctil e outro posteriormente à deformação rúptil, e assim por diante. O primeiro processo de deformação que a gente pode falar é sobre a translação. Na translação, a gente vai ter a nossa rocha, ou nosso corpo, saindo dessa posição inicial, aqui a partícula, e vindo para cá. Então você moveu a rocha do ponto A para o ponto B. Por exemplo, se você tem uma falha e você pensar que um bloco subiu, outro desceu, então a gente teve o muro subindo e o teto caindo, né? E a gente pode pensar dessa forma, rasamente, né, como uma translação, né? O bloco desceu e o outro subiu, né? Então todas essas partículas elas se deslocaram juntos, né? Então aqui dentro da translação, os vetores eles são paralelos e são de iguais comprimento, né? E as partículas, a trajetória das partículas vai descrever basicamente a mesma coisa. O segundo processo de deformação é a rotação. Então nessa rotação as partículas elas fizeram de certa forma um giro aqui, né? Você pegou um cubo, como por exemplo um cubo mágico, e rotacionou um dos setores. Então a gente vê aqui que já os vetores de deslocamento eles não são iguais como na translação, né? Eles já são menores aqui. Indo para o centro do corpo, esses vetores vão tendo um comprimento menor, né? Indo para as bordas desse corpo, eles vão ser maiores, né? E a trajetória das partículas tende a ser circular. E agora, indo para a deformação interna, as partículas não vão se deslocar de modo parecido como os outros que a gente acabou de ver, né? Dentro da deformação interna, a deformação vai ser diferente. Eu gosto de pensar como se você pega aquelas massinhas de modelar, que criança adora, ficar brincando com aquilo, nunca vi. E aí você começa a apertar aquela massinha. Dentro dessa massa, as partículas vão fazer trajetórias ali dentro daquele caso aleatórias, que não é o caso aqui dentro. Então, dentro da deformação interna, nós podemos falar de cisalhamento simples, cisalhamento subsimples e cisalhamento puro. Então aqui a gente vai ver sempre os vetores de deslocamento
com uma trajetória reta. Mas, por exemplo, quando a gente olha aqui para o cisalhamento subsimples, a gente já vê que as partículas elas vão fazer um samba aqui, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui novamente. Por exemplo, olhem para essas partículas aqui embaixo, a gente vai ver alguma coisa mais retorcida aqui, né? A partícula foi lá e depois ela foi ali para esse ponto e depois ela voltou para trás. Então aqui tem esse ponto aqui leva em consideração, né? Então a trajetória das partículas vai estar descrevendo como é a trajetória das partículas ao longo do tempo ao longo da história de deformação. E a variação de volume? Na variação de volume, apesar da rocha ter mantido a mesma forma, ela pode ter sofrido expansão ou encolhimento. Então ela pode ter se expandido, encolhido, mas a forma continua a mesma. Então essa variação a gente vai observar ela em 2 dimensões. Se for em 3 dimensões já é outra história diferente, né? Então a gente pode falar numa deformação bidimensional. E ela também pode ser chamada de deformação volumétrica. Então variação de volume é algo bem simples, né? Eu acredito que fica mais no campo da teoria, sabe? E agora a gente pode falar sobre deformação homogênea e deformação heterogênea. Quando a gente fala de deformação homogênea, que a deformação ela atuou de forma idêntica em todas as partículas dentro desse corpo de rocha. Então a rotação e a translação, elas são por definição deformações homogêneas. Se você olhar esse corpo que sofreu esse tipo de deformação, a deformação ela se estendeu, ela operou de forma simultânea em toda essa rocha ou esse corpo de prova. Diferente da deformação interna e as variações de volume ou variação de área. Aqui a gente já pode observar uma deformação heterogênea. Um ponto de uma rocha sofreu uma deformação mais intensa comparado com outro que teve uma deformação bem leve. Então, quando a gente fala em deformação homogênea, linhas originalmente retas e paralelas continuam retas e paralelas. Já na deformação heterogênea a gente não vai ver isso, né? Objetos com forma e orientação iniciais idênticos, eles vão permanecer da mesma forma após o processo de deformação. Então, a gente pode ver aqui essa figurinha, né? Esse aqui é o nosso estado indeformado. E como que vai ser esse estado deformado? Por cisalhamento simples ou cisalhamento puro. Então aqui a gente pode estar vendo uma deformação homogênea, né? A gente está vendo que essas linhas retas e paralelas, elas continuam da mesma forma aqui. E os fósseis aqui não tem, eles se deformaram de forma homogênea. Outro ponto sobre a deformação homogênea, que se a gente estiver observando em uma escala, parece ser uma deformação homogênea, mas quando a gente vai para a microescala, pode ser uma deformação heterogênea e vice-versa. Por exemplo, quando a gente está observando zonas de cisalhamento, se a gente pegar uma parte mais distante da zona de cisalhamento, a deformação vai ser menor, e na medida que a gente vai indo para o centro dessa zona de cisalhamento, a deformação vai sendo cada vez mais intensa. Isso a gente pode pensar em uma deformação heterogênea. Só que se a gente der um zoom ali dentro, a gente pode ver que talvez a deformação tenha ocorrido da mesma forma, né? Então a deformação vai depender, essa classificação de homogênea e heterogênea, conforme a escala que a gente está observando. Por exemplo, a gente está vendo essa elipse, e essa elipse ela foi deslocada por algumas falhas ou fraturas, né? Um rejeito bem pequeno. Então aqui nessa deformação discreta ou contínua, se a gente der um zoom, a gente vê
que a deformação aqui é heterogênea, só que se a gente distanciar, ver de uma distância, ver ver do macro, a gente pode pensar que a deformação é homogênea, né? Então, se a gente vê lá de cima esse corpo que foi deslocado por pequenas falhas, a gente não vai ver esse pequeno rejeito, né? Então vai parecer que a deformação é homogênea de fato. Dito isso, a gente pode começar a falar de deformação unidimensional, bidimensional e tridimensional. Na deformação unidimensional, a deformação interna ela vai se referir ao estiramento ou ao encurtamento de linhas ou objetos que são aproximadamente retilíneos. Isso aqui pode parecer que não faz muito sentido, porque se você aplica esse conceito numa linha, você não vai ver mudança na forma dessa linha. Essa linha vai apenas se expandir ou se encurtar. Então, quando a gente fala em deformação interna unidimensional, a gente pode estar falando de elongação. Então, a elongação é descrita por esse símbolo aqui. E ela é definida por essa equaçãozinha aqui. Então, o meu mouse está dando um delay aqui. Então, E é igual a L menos L0 dividido por L0. Onde L, seja L0 ou L final, é o comprimento dessa linha, né? L0 é o comprimento inicial e L é o comprimento final. Então, a gente vai pegar o comprimento final menos o comprimento inicial e dividi-los pelo comprimento inicial. E nisso a gente vai ter a elongação. Então, por exemplo, a gente tem essa linha vermelha, né? Pode ser um horizonte de uma dada unidade geológica, uma bacia sedimentar, e a gente vai estirar. Então, a gente vai comparar o comprimento final com o comprimento inicial, né? Então, quando a gente fala de estiramento, ele é idêntico à elongação. Então, sempre quando a gente está falando em bacias sedimentares distensivas, por exemplo, uma bacia rift, a elongação vai estar relacionada com isso, né? Ou estiramento. Se a gente aperta, se em vez dessa linha ter sofrido esse estiramento, essa distensão, e ela foi encurtada, a gente vai estar falando de contração, né? Então, a contração, a gente pode estar falando de distensão negativa, né? Em vez de ter estirado essa linha, eu comprimi essa linha, eu reduzi o tamanho dela. Então, é uma contração. Quando a gente fala de compressão e tração, a gente está falando de esforços, né? Transpressivo, transtrativo e assim por diante, né? Lembrar ali das zonas de strike slip. Opa! Então, o estiramento de uma linha, ele é dado por S igual a 1 mais E. A gente pode fazer algumas alterações e o S vai ser igual ao comprimento final dividido pelo comprimento inicial. Sempre que vocês forem ouvir de bacias relacionadas com distensão, a gente vai estar falando do fator de estiramento beta. É o quanto que a litosfera foi se distendendo, né? A litosfera foi distendida durante aquele processo de criação daquela bacia. E a elongação quadrática, ela é dada por lambda igual a S ao quadrado. Vai ser idêntico aos valores da própria matriz de deformação. Outro ponto importante que eu preciso falar aqui com vocês é que ao longo dessas aulas eu não vou entrar nesses aparatos matemáticos não, viu? Começar a descrever matriz, essas coisas, eu não vou entrar nesse ponto não. Por quê? Porque eu não domino matemática. Simples assim. Não, mas é que é muito complexo, sabe? Você começar a descrever matriz, aí tem umas partes de matemática que pode até... O aluno pode até perder o interesse, né? Começa a ver, nossa, isso aqui é muito difícil, vou nem ver. E aí acaba sendo fácil. É importante saber? Então vocês vão lá no livro lá e leem lá sobre
matriz de deformação, mas aqui a gente vai passar direto. Opa, eu acho que eu passei algum pontinho aqui. Então você pega aquele valor do estiramento e eleva ao quadrado, né? A gente poderia estar falando de estiramento ao quadrado, só que o termo usual é elongação quadrática, que a gente fala, né? Então é pegar o valor ali do estiramento e elevar ao quadrado, você vai ter a elongação quadrática, só que não é muito usual de falar estiramento quadrático, mas sim elongação quadrática. Falando agora sobre deformação interna bidimensional, agora em duas dimensões, nós podemos falar de cisalhamento angular, que vai ser aquela variação de ângulo entre duas linhas originalmente perpendiculares entre si. Então nós temos aqui x, y, né? X e y. Então esse aqui é o estado inicial e talvez aqui o estado final, né? Nós vamos ter uma variação de ângulo. Então isso aqui é o nosso cisalhamento angular. Então, por exemplo, aqui observando aqui no cisalhamento simples, essa linha ela estava originalmente aqui, só que aí veio o cisalhamento e deformou isso aqui e teve esse ângulo. Esse ângulo é o nosso cisalhamento angular, né, que é dado por essa letra aqui, π. Aqui a gente pode estar observando também, né, duas linhas ou perpendicularmente originais entre si, e aí veio a deformação, a linha veio para cá. Quando a linha vem para cá, a deformação é horária. Então a gente vai colocar um valor de cisalhamento angular de aproximadamente ou igual a 45 graus. Agora, se a deformação girou essa linha no sentido anti-horário, a deformação é anti-horária, então a gente coloca um símbolo negativo, né? Então, cisalhamento angular é igual a menos 45 graus. Deformação por cisalhamento, ela é dada, agora falando sobre essa deformação por cisalhamento, a fórmula é isso aqui. É o gama, o meu mouse demora a responder, então tem horas que eu passo o negócio aqui em cima e nem vejo, né? É igual gama é igual a tangente do cisalhamento angular, então a gente vai obter esse número. Então a gente pode determinar em áreas onde a gente já sabia as relações angulares desses objetos, né? Então você tem uma relação angular ali, você pode definir ou determinar qual é a deformação por cisalhamento. Se a gente tiver vários objetos dentro de uma área e a deformação foi homogênea dentro desse corpo, dessa rocha, a gente pode ter uma elipse de deformação, né? A elipse de deformação ela pode ser definida. A gente ainda não vai falar sobre elipsoide, é um ponto bem importante. Elipse é quando a gente está falando em duas dimensões, né? Pensa que isso aqui é uma elipse. Bem desenhada, diga-se por passagem. E o elipsoide é quando a gente já está vendo tridimensional, né? Com os três eixos. A elipse de deformação, ela descreve a quantidade de elongação em qualquer direção em um plano deformado homogêneo, né? Então a gente tem ali x, y, aqui numa deformação bidimensional. E talvez o eixo x ele sofreu um encurtamento, enquanto o eixo y sofreu um estiramento, uma distensão. Isso vai formar uma elipse. Ou pode ser o contrário, pode ser que o eixo y sofreu contração, enquanto o eixo x sofreu estiramento. Então esse círculo inicial, onde o eixo x e y são iguais, e um deles teve um comprimento diferente após a deformação, vai formar uma elipse. Quando a gente fala de variação de área, a gente vai estar observando que a gente vai ver que um círculo vai permanecer um círculo ainda com um raio menor ou maior, né? Então a gente teve esse círculo de raio 1
E após a deformação, nesse caso uma variação de área, esse círculo aumentou, agora ele saiu de raio 1 para raio 3, tanto para x como para y, só que a gente não viu nenhum dos eixos tendo um comprimento diferente, então ele ainda continua sendo um círculo. Como eu falei mais cedo, se vocês, eu não lembro se eu falei, se alguém quiser esses slides aí, entra lá no grupo, fala com a gente que a gente passa os slides para vocês, ou chama a gente lá no Instagram. Então é só entrar lá no Instagram, Geologando Underline, eu quero os slides da aula, vai lá e pede. Então, para ficar mais simples, a gente tem essa figurinha, nós temos 3 campos, campo 1, 2 e o campo 3. Aqui no campo 1, como eu disse, né, uma variação pura de área, um círculo vai continuar sendo um círculo, né, ainda com um raio menor ou maior. Então aqui na bolinha escura é a área, é o círculo inicial, e aqui é após a deformação. Então aqui no campo 1 nós temos estiramento ao longo de x e y. Então a gente vai vendo que esses eixos eles vão sendo deformados com essa mesma intensidade. Já no campo 2 a gente vai ver aqui a bolinha vindo para cá, né, antes da deformação e após a deformação. Então estiramento ao longo de x e encurtamento ao longo de y. Então y aqui, nesse caso aqui, né, foi encurtado, e aqui o x estirado. No campo 3, o encurtamento ocorre ao longo de x e também encurtamento ao longo de y, né? Bem aqui a gente vai ver que essa elipse ficou menor, né? Aqui, bem aqui nessa bolinha. Eu tô desenhando aqui, mas como eu falei, quando eu passar para vocês não vai ter esses rabiscos aqui não. A gente sempre pode decompor uma deformação em algumas combinações de variações de área e de deformação interna. A gente pode isolar essas componentes, né? Então a gente tem aqui um caso, a gente saiu de uma área igual a 1 para uma área igual a 0,25. Esse objeto aqui sofreu uma compactação. Então a gente pode pensar numa deformação e após uma compactação, né? Ou a gente pode pensar de outra forma, né? Nesse caso, primeiro o objeto se encolhe e depois ele é comprimido. Aqui, inicialmente, aqui embaixo, ele pode ser comprimido e posteriormente encolhido, né? A gente vai chegar nisso aqui. A gente pode pensar essa deformação atuando de diferentes formas. Agora, saindo da deformação bidimensional, a gente entra na deformação tridimensional, onde a gente vai ver essas variações nos eixos ocorrendo em todas as dimensões, né? Então, quando a gente vê que esse estiramento ou essa compressão ocorre nas 3 dimensões, a gente cria uma miríade de possibilidades. Então, a gente vai criar várias coisas aqui, né? Vários brinquedinhos. Falando inicialmente, a gente vai abordar aqui em contração ou extensão uniaxial, depois a planar e por fim a tridimensional. Então, extensão uniforme, a gente também pode falar de extensão axialmente simétrica, vai ser um estágio de deformação onde o estiramento é em x, então o x está sendo estirado, vai ser compensado por um encurtamento ortogonal a x, ou seja, y, né? A gente também tem o achatamento uniforme, então também pode ser chamado de achatamento axialmente simétrico. Envolve encurtamento em z e estiramento nas outras direções perpendiculares a z, né? Então vamos ver aqui a figurinha. Então aqui a contração uniaxial e a extensão uniaxial. Então aqui a gente vê que um dos eixos aqui foi comprimido, né?
mas os demais aqui não sofreram variações, né? E aqui também, só que aqui a extensão e aqui a contração. Indo para a deformação planar, o estiramento em uma direção é compensado por encurtamento numa direção perpendicular. Não vai ocorrer estiramento ou encurtamento na terceira dimensão ao longo do eixo Y, né? Então, por exemplo, aqui vamos desenhar. Aqui pode ser X, né? Vai depender de como que a pessoa chama, né? Isso aqui vai ser conforme o gosto do cliente, né? Então a gente está vendo encurtamento em Z. Encurtamento pode ser em X ou Y, né? Pelo jeito aqui, eu acho que ele está chamando X aqui e Y aqui. E o Z aqui em cima. O X está sofrendo estiramento, mas Z ele continua igual, né? Então essa aqui é a deformação plana, onde a deformação está ocorrendo em dois eixos, mas um eixo não sofre elongação, né? Seja estiramento ou contração. Já na deformação tridimensional já vira o samba, né? O samba do doidão. Todos os eixos aqui vão sofrer essas variações, né? A gente pode ver uma deformação axialmente simétrica ou uniforme, né? Então todos os eixos vão sofrer essa mesma quantidade. Aqui X é muito maior que Y e Y é igual a Z. Aqui ó, axialmente simétrica, achatamento e a extensão, né? Então isso aqui já é a deformação tridimensional. Então esse aqui foi o final da nossa aula de hoje. Para quem quiser fazer parte do nosso curso de resoluções de questões de concurso público, o link vai estar na descrição, né? Vai estar o link da descrição e também um link lá do nosso grupo. O grupo é gratuito, não paga nada para entrar. Você entra lá e pode ir tirando suas dúvidas, né? Para quem não é um inscrito do nosso canal, se inscrevam, né? Para ver os próximos vídeos. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre elipsóide de deformação, cisalhamento puro e cisalhamento simples. Então o próximo vídeo provavelmente sai semana que vem. Agradeço todo mundo ter chegado até o final desse vídeo. Bons estudos e bom final de semana e até a próxima e falou, pessoal!